Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Outra Via. Neste vídeo vamos falar sobre a normatividade vital. O conceito de normatividade vital, sugerido por Canguilhem como substituto da ideia de normalidade, presta-se a alguma discussão, pois está fundamentado na adoção do vitalismo contra o mecanicismo, como premissa básica para a explicitação da natureza dos fenômenos biológicos. Acompanhe conosco essa reflexão sobre a normatividade vital, mas antes não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário e inscrever-se no canal. Em que consiste o vitalismo canguilhemiano? Normalmente associa-se vitalismo a animismo e outras concepções que descrevem o fenômeno da vida recorrendo a princípios, substâncias ou reinos transcendentes ao mundo empírico. Não é o caso de Canguilhem, que se pretende um materialista. Mas seu materialismo não é mecanicista, como o de Broussais. Seu objetivo é conciliar uma visão materialista do mundo sem deslizar para um fisicalismo reducionista que não seria capaz, aos seus olhos, de contemplar a singularidade dos fenômenos vitais frente aos demais fenômenos do universo. Um ser vivo é algo mais do que a simples soma de suas partes constituintes. Certamente existem nele fenômenos químicos, físicos, neuroquímicos, eletromagnéticos, etc., sem os quais a vida seria impossível. Mas a vida não é o simples somatório desses fenômenos materiais, é algo mais. Para Canguilhem, este algo mais é um valor inscrito no organismo, um ponto de vista ao qual se subordinam os fatos físicos e químicos existentes no organismo. Este ponto de vista é o da normatividade vital. Viver é, mesmo para uma ameba, preferir e excluir. Do vírus ao ser humano, estamos todos, o tempo todo, incorporando informações sobre o meio, fazendo opções entre possibilidades de ação, visando a certos resultados e repelindo outros, na direção de garantir a preservação, a multiplicidade e a reprodução da vida. Essa dimensão de valor só está presente nos fatos biológicos, e é justamente ela que suscita as noções de normalidade e patologia, saúde e doença. Não existe uma patologia dos astros, ainda que existam fenômenos como o choque de cometas com planetas, a explosão ou extinção de estrelas, a sucção da luz por buracos negros e assim por diante. Não ocorre a ninguém falar em normalidade ou patologia quando se trata de lidar com fenômenos cósmicos. Do ponto de vista das leis da física e da química, tudo está sempre no seu lugar, causando e sendo causado, numa cadeia infinita de fenômenos que se sucedem. O vocabulário humano pode antropomorfizar os fatos do universo ao falar de nascimento e morte de estrelas, por exemplo, mas estas são metáforas pragmáticas que utilizamos para designar o que na verdade são processos de transformação contínua da matéria. Os entes inanimados do universo, planetas, cadeiras, a cordilheira dos Andes, são indiferentes às modificações porque passam nesses processos. Ora, a vida está bem longe de uma tal indiferença às condições que lhes são impostas. A vida é polaridade, diz Canguilhem. Numa criança internada com obstrução intestinal grave por ascaris lumbricoides, tudo está de acordo com as leis físicas e químicas que governam os processos naturais. Mas obviamente nada está de acordo com a norma do organismo em questão, pois se trata de um fenômeno que põe em risco sua sobrevivência. Médicos não lidam apenas com processos físicos, químicos ou histológicos. Lidam com o sofrimento imposto a seres humanos pela diminuição de sua capacidade normativa. Portanto, é a vida em si mesma, e não a apreciação médica que faz do normal biológico um conceito de valor e não um conceito de realidade estatística. Compreender a vida como polaridade e exercício de valoração permanente implica pensar a normatividade como inscrita não exatamente no organismo individual, mas na sua relação com o meio. Assim como não há fato que seja normal ou patológico em si, é preciso admitir que o ser vivo e o meio, considerados separadamente, não são normais. É sua relação que os torna normais um para o outro. O meio é normal para uma determinada forma viva na medida em que lhe permite uma tal fecundidade e, correlativamente, uma tal variedade de formas que, na hipótese de ocorrerem modificações do meio, a vida possa encontrar numa dessas formas a solução para o problema da adaptação que brutalmente se vê forçada a resolver. Um ser vivo é normal num determinado meio na medida em que ele é a solução morfológica e funcional encontrada pela vida para responder a todas as exigências do meio. Ou seja, para fins de definição da saúde ou da doença, indivíduo e meio não podem ser considerados isoladamente. A normalidade ou a patologia não estão exatamente radicadas em um ou outro de forma separada, mas na interação entre eles. É neste universo relacional, a partir do qual um se constrói por referência ao outro, que se pode dizer que há um acoplamento entre ambos favorável, saúde, ou desfavorável, patologia, a estabilidade, fecundidade e variabilidade da vida.
Esta observação nos leva a outra conclusão: a saúde não pode ser pensada como mera adaptação bem-sucedida do organismo ao meio, porque a norma vital saudável implica não só a produção de um equilíbrio adequado às exigências da relação entre os dois polos, mas também a capacidade de recriar este equilíbrio com bases em normas diferentes sempre que isto se tornar necessário. O normal, em biologia, não é tanto a forma antiga, mas a nova, se ela encontrar condições de existência nas quais parecerá normativa. O conceito de normatividade, e portanto de normal e patológico, adquire assim uma dimensão tanto individualista quanto holista e dinâmica. O indivíduo se constitui como uma solução dinâmica e funcional que responde às exigências do meio em que vive. Por isso, o meio faz parte, por assim dizer, da constituição da natureza do indivíduo. Por outro lado, ao criar novas normas, o indivíduo influi sobre o ambiente, modificando-o segundo suas aspirações, suas formas de vida. Ocorre um movimento contínuo de reestruturação recíproca, que difere muito do simples processo de adaptação. O organismo e meio mudam juntos. O conceito de normatividade vital não se restringe, porém, apenas ao plano biológico. Canguilhem está alerta para o fato de que a experiência humana e sua dinâmica relacional ultrapassam necessariamente os limites do universo biológico, incorporando inevitavelmente o simbólico e o social. O organismo humano não está vinculado apenas ao meio físico. A forma e as funções do corpo humano não são apenas a expressão de condições impostas pelo meio, mas a expressão dos modos de viver socialmente adotados pelo meio. A noção de norma encontra aqui uma aplicação no universo da vida social, ideia da qual Foucault extraiu enormes consequências. Também na existência social, a ideia de normal e os processos de normalização implicam a aplicação de valores a uma realidade. Mas a realidade da organização social não é a mesma da do organismo biológico. Se é possível a Canguilhem supor a existência de um valor intrínseco à vida do organismo, o mesmo não pode ser feito em relação à complexidade das formas de organização social, nas quais os valores são contingentes. Tentar compreender a vida em sociedade com base no conhecimento sobre a vida dos organismos seria, portanto, um equívoco. Mas isto não elimina o fato de que, em se tratando da análise da saúde e da doença, é a valores que recorremos, seja como organismos, seja como sujeitos.